Olá, queridos alunos, professor André Figueiredo, professor de Geografia, ok? Vamos lá, né? Nossa aula do terceiro ano, módulo 11, tá? Capítulo 31, configurações do espaço mundial, tá? Nesse capítulo, a gente vai tratar um pouquinho da geografia política e da geopolítica, que na verdade são distintos, né? Não são sinônimos. Muita gente faz confusão, né? O que é a geografia política? Geografia política é um ramo da geografia que acaba estudando as relações entre espaço e poder, né? Entre território e Estado, né? Como é que as forças se organizam. Já a geopolítica, na verdade, é o estudo das estratégias de dominação territorial, né? Na verdade, de que forma o Estado ele influencia ou sofre a influência de outros atores dentro desse cenário político que envolve, principalmente hoje, né, nesse mundo cada vez mais globalizado, tá, a ideia de poder. Né? Quem é que assume, quem é que tem a gerência hoje em relação às questões econômicas, as questões políticas, as questões sociais, ok? Então, na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho quem são esses atores aí dessa geopolítica, tá bom? Então a gente começa com os órgãos supranacionais, tá? Que na verdade eles representam a atuação justamente de instituições, tá? Que acabam gerenciando tomadas de decisões em relação aos diversos países, tá bom? Lembrando a vocês que existem alguns países que são reconhecidos, né? Alguns territórios que são reconhecidos pela ONU, aproximadamente hoje no mundo nós temos 188 países reconhecidos, né? E alguns outros ainda não reconhecidos, tá bom? Então, desses órgãos supranacionais nós temos a ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas, que foi criada, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, né, em 1945, com o objetivo justamente de permitir a paz, né, vamos dizer assim, de evitar qualquer possível, né, desavença entre os países que viessem no futuro a gerar uma outra guerra mundial, tá ok? Então eu tenho, inclusive aqui, né, o símbolo da ONU, né, que é, na verdade, uma projeção azimutal, né, polarizada no Polo Norte, que inclusive, perdão, essa projeção, ela, do ponto de vista da própria geopolítica, se traduz justamente na tomada de decisão. Se a gente for analisar, né, do ponto de vista geográfico, né, vamos dizer assim, próximo ao centro eu tenho o hemisfério norte, ó, os países que estão no domínio, né, no controle das decisões políticas e econômicas. E se distanciando do centro, né, nas periferias, eu tenho o hemisfério sul. Né? Então é um simbolismo muito forte, né? Esse logo, né, da ONU, tá ok? Eu tenho uma OEA, né, a Organização dos Estados Americanos, que foi criado em 1948, né, em meio à Guerra Fria, tá? O principal objetivo era justamente garantir esse alinhamento dos países do continente americano, né? Claro, sob o comando, né, sob a vista de Washington, né, dos Estados Unidos, e principalmente tentando manter um controle, né, do continente americano, visando assim impedir, né, justamente a presença, a permanência ou a influência soviética, né? Mas a coisa não deu muito certo não, né? Porque Cuba, né, lembrando, Cuba inclusive foi excluída da OEA em 1962, justamente por se aliar, né, e alinhar ao regime soviético. Tá ok? Tudo bem? Vamos lá? OMC, Organização Mundial do Comércio, né,
que na verdade mudou de nome em 1995, era o GATT, né? A OMC é uma instituição que na verdade regula, né? E legisla sobre as trocas comerciais entre os países, tá? A OMC tem o propósito justamente de evitar que nas trocas comerciais alguns países acabam, vamos dizer assim, lucrando, se beneficiando, né, em detrimento dos outros. Tá? O que a gente percebe, a grosso modo, é que esses órgãos, né, supranacionais, esses organismos supranacionais, eles vão surgir dentro de um contexto, né, após Segunda Guerra Mundial. Mesmo a OMC, né, que ela só vai trocar de nome em 1995, antes ela vai ser o GATT, né, o objetivo era justamente o quê? No campo político, no campo econômico, no campo comercial, evitar que os países entrassem em atrito, né? Por quê? O medo de uma terceira guerra mundial era iminente, tá ok? Instâncias da atuação global, né? Isso aqui é interessante até mesmo porque há o surgimento de um novo setor, né? Hoje a gente tem, né, 3 setores basicamente, né, atuando no nosso dia a dia, que é o primeiro setor. Lembrando, o primeiro setor é o Estado, né? O primeiro setor é o Estado, é o governo. O segundo setor é a iniciativa privada, né? É o mercado, que a gente chama de mercado, né? O setor privado. O terceiro setor são as instituições filantrópicas, né? Sem fins lucrativos, né? Que são as ONGs, são essas instituições filantrópicas, tá? E surge agora um quarto setor, né? Esse quarto setor ele está se configurando ainda, que é a mídia, né? Por quê? Porque esses 3 setores, né, o primeiro setor, o segundo setor e o terceiro setor, eles, na verdade, eles funcionam em função da sociedade, né? Uma forma de ordenar a nossa sociedade. O Estado, né, representando o controle, o segundo setor, a iniciativa privada, o mercado, né, e o terceiro setor, que é justamente as instituições não governamentais, que acabam surgindo também para dar esse suporte, onde às vezes o Estado não entra, onde a iniciativa privada acredita que não é vantajoso estar, alguém tem que fazer alguma coisa pela sociedade, né? E aí entra, né, as ONGs, as instituições não governamentais, tá bom? E esse quarto setor é a mídia, porque a mídia hoje ela está tendo um papel, né, fundamental, principalmente de regulação dos outros setores. Por quê? Porque a mídia é a identificação, né, é a comunicação em massa, de onde, na verdade, a população, a sociedade, ela acaba recebendo as informações, né? Então, a mídia, ela regulamenta, né, esses outros setores. Mas também há um problema, né? Há um problema a se discutir, que é a mídia, ela também ela acaba, vamos dizer assim, tendo um poder de persuasão muito grande. Então ela pode veicular informações de interesse próprio, né, de interesse, por exemplo, do próprio Estado, né, visto aí em países socialistas, né, a mídia ela cumpre justamente a ordem do Estado, né, acaba, vamos dizer assim, controlando as informações, tá bom? A mídia também ela pode influenciar a sociedade a partir de leis de mercado, né? Estabelecendo, por exemplo, consumo, né? Estimulando o consumo de determinados produtos, tá ok? Então, a mídia surge como um quarto setor, mas é muito importante a gente estar compreendendo que ela não é necessariamente, né, um setor, vamos dizer assim, não alinhado, né? Ela pode em algum momento servir ao desejo dos outros setores, tá bom? Nesse capítulo a gente fala também, né, das questões geopolíticas, e a gente destaca principalmente a participação dos Estados Unidos nessas questões geopolíticas, tá? E a gente começa lá com a Pax Americana, né? A Pax Americana, na verdade, foi um termo que os Estados Unidos passou a usar, né? Um termo que já foi usado no passado, né, da Pax Romana,
quando na verdade só existia, né, o Império Romano, tá? Então Roma era a capital do mundo, então tudo que existia fora dos limites territoriais, né, do Império Romano eram povos bárbaros, deveriam ser conquistados. Então essa simbologia aí, né, da Pax Americana, ela vai acontecer principalmente a partir, né, do final, vamos dizer assim, da Guerra Fria, né? Em 1991, né? Acabou a Guerra Fria, o capitalismo venceu o socialismo, né? E aí, né? Acabou-se a história. Inclusive, vários historiadores usaram essa expressão, né? O fim da história, né? Como o capitalismo, né, ganhou e não tivesse mais o que contar, né? A partir de agora vai ser só os Estados Unidos, só o capitalismo, é a Pax Americana, né? A ordem unipolar, né? Agora só o capitalismo, só os Estados Unidos. Mas isso, né, não foi bem assim não. Olha aqui, ó, a ordem unipolar, né, não foi bem assim não. Por quê? Porque nós vimos, né, já nos capítulos anteriores, que os países também se organizaram. Tanto é que há o surgimento dos blocos econômicos regionais, né? Mesmo ao final da Segunda Guerra Mundial, nós vimos aí o surgimento, né, da União Europeia, né? Vamos dizer assim, lá com a Benelux, a SECA, né? Depois até se tornar a União Europeia. Então, essa Pax Americana, né, essa ordem unipolar, ela não durou muito tempo não, tá? Rapidamente nós entramos na ordem multipolar, ok? Então, a atuação dos Estados Unidos, ela vai se dar essencialmente já nessa ordem multipolar, né? Eles perceberam que não estão sozinhos, não tem a hegemonia, né? Não existe essa hegemonia norte-americana como eles imaginavam. Rapidamente o mundo se organizou e surgiram novos centros do poder político econômico. Então, ó, essa Pax Americana aqui, ó, representada aqui, né, ela durou muito pouco, né? Rapidamente, eu até trouxe esse mapa de volta, um mapa que a gente conhece, que é justamente a formação de áreas de influência política e econômica no mundo, né, que a gente conhece aí como a nova ordem mundial, a ordem multipolar, vários polos, né, a ascensão dos blocos econômicos regionais, tá bom? Então, dentro desse contexto, os Estados Unidos se lançam, né, como o grande defensor, né, dos países mais fracos, né? Creio que a partir desse momento, após 1991, os Estados Unidos ele acaba assumindo essa característica aí, tá? Então, por exemplo, em 1979 nós tivemos lá a guerra do Irã e do Iraque, né? Em 1979 essa guerra, inclusive, ela vai dar origem, né, ao segundo choque do petróleo, né? A Revolução Islâmica no Irã, né, com o segundo choque do petróleo. Então, os Estados Unidos passa a intervir nesse conflito, também, né, orientado pelo interesse na região do Oriente Médio. Lembrando que o Oriente Médio é uma região, vamos dizer assim, muito importante do ponto de vista estratégico, do ponto de vista militar, né, do ponto de vista econômico, né? O Oriente Médio ele está na confluência do Velho Mundo, né? No centro do mundo. Quem controla o Oriente Médio tem acesso à Europa, à Ásia e à África, né? O Oriente Médio ele tem essa importância em função também das questões que envolvem o berço das três religiões monoteístas, né? Que nós temos o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, tá? E também a questão principal, que são os recursos naturais, os recursos minerais, né? É uma região rica em petróleo, e o petróleo a gente sabe que ainda, né, é a matriz energética mundial, tá bom? Em 1991 tem a Guerra do Golfo, né? Esse conflito aqui, ele na verdade envolve o Iraque, né, do Saddam Hussein, e o Kuwait, tá? O Iraque do Saddam Hussein invade o Kuwait, né, porque essencialmente havia um descontrole em relação ao preço do barril do petróleo, tá? O Kuwait estava vendendo petróleo, repassando o petróleo a preço muito mais baixo do que o estabelecido pelo Iraque. Então, por conta disso, o Saddam Hussein ele invade o Kuwait, né, alegando que no passado histórico o Kuwait pertencia aos domínios territoriais do Iraque, tá? Então começa essa guerra, a Guerra do Golfo, em 1990 a 91 aí, e os Estados Unidos começam a intervir nesse conflito, tá? A guerra ao terror,
A guerra ao terror, né? A guerra ao terror, a chamada doutrina Bush, né? Acontece lá em 11 de setembro de 2001, né? Os atentados, ó, a imagem aqui, ó, os atentados ao World Trade Center, né? As torres gêmeas, né? Então, é o momento em que os Estados Unidos ele se sente abalado, né, perante a nova geopolítica mundial. De lá para cá, muita coisa mudou, né, no cenário econômico, no cenário político, no cenário militar, né? Os Estados Unidos se lança, né, no que nós chamamos de guerra ao terror, a doutrina Bush, né, a doutrina Bush, que era justamente sair em busca daqueles responsáveis ou os possíveis, né, responsáveis pelos atentados, né, aos Estados Unidos. Então começa, na verdade, a guerra ao terror. Os Estados Unidos se lançam em busca desses terroristas, tá? Então eles se dirigem ao Iraque, né, se dirigem ao Afeganistão, tá? Então onde tiver célula terrorista, né, eles vão em busca dos responsáveis, né? A princípio, né, a gente lembra aí que o Saddam Hussein ele morre dentro desse contexto, né? Depois é capturado o Osama Bin Laden, né, que se intitula o responsável pelos atentados, né? Então surgem daí um conflito entre forças terroristas, né, do Oriente Médio, o Talibã, né, a Al-Qaeda, a rede terrorista Al-Qaeda, o Talibã no Afeganistão. Então os Estados Unidos se lançam, né, a partir de diversas tentativas, né, de pôr fim a esse conflito, né, ou em busca, né, dos responsáveis, né. Em 2001 teve a invasão do Afeganistão, que na verdade os Estados Unidos ainda permanece no Afeganistão, no controle, mas ó, falo uma coisa para vocês, esse mês passado, tá, os Estados Unidos cedeu parte do controle do Afeganistão ao Talibã, tá? Vai entender uma coisa dessa, mas foi feito dessa forma aí, tá? Tá na mídia, é só procurar e pesquisar mais um pouquinho, tá bom? E Tempestade no Deserto, justamente que vai em 2003, quando os Estados Unidos ele vai em busca, né, do Saddam Hussein, e aí o Saddam Hussein é capturado e morto, ok? Tudo bem? Então vamos lá. O mundo organizado em grupos, né? Essa parte mostra justamente como é que há um rearranjo espacial das forças geopolíticas, né? Os países percebem que sozinhos não dá mais não, tá? Ou eu formo um grupo, né? Ou eu estabeleço um controle, ou então eu vou, né, me perder em relação às trocas comerciais, né, em relação justamente ao poder econômico, tá bom? Então, desses grupos, né, organizados, eu tenho a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, né, surgida lá em 1960, tá? Que aqui no mapa, ó, membros da OPEP, lembrando, a OPEP não tem apenas países do Oriente Médio, né, tem países da África, países da América, né, esses países é que acabam tendo um controle justamente sobre o preço do barril do petróleo, tá? Que inclusive, né, hoje, em função dessa pandemia, né, a atividade industrial praticamente cessou em grande parte do mundo, o preço do barril do petróleo, né, caiu muito, chegou a aproximadamente $20, tá? Então, por conta da oferta de petróleo no mundo e justamente por conta da queda da produção, da atividade industrial no mundo inteiro, tá bom? Outra forma de associação é o que nós chamamos de G7, G8 e G20, ó. G7, G8 e o G20, né? O G7, os 7 países mais ricos do mundo, tá? Representado aqui nessa imagem, tá? O G8 é justamente o G7 mais a Rússia, né? Ó, lembrando aqui, ó, mais a Rússia. Temporariamente a Rússia está afastada do G8, então o G8 ele não existe nesse momento. Por que ela está afastada? Por conta da crise lá na Crimeia, né? Lembrando, Crimeia é a península, né, da Ucrânia, onde a Rússia acabou invadindo, né, e assumindo para si esse território. Esse território tem uma importância muito grande porque é por onde passa os combustíveis, principalmente o gás, que a Rússia fornece para
países da Europa, tá? Então é uma região estratégica, tá ok? Então é uma região, a Crimeia pertencia, né? Vamos dizer assim, à Ucrânia, mas a Rússia acabou assumindo o controle porque a maior parte da população é de origem russa e para eles isso já basta já como um critério para poder ocupar e assumir o país, tá bom? E o G20, né, que representa o grupo dos países emergentes, né, dos 19 países emergentes, mais a União Europeia, né, observem, né, a União Europeia ela faz parte do G20, tá ok? Então, queridos, a gente percebe que mesmo hoje, no mundo cada vez mais globalizado, né, a ideia de globalização, de padronização, a regionalização, né, há um contraponto aí, que é justamente a regionalização, que os países acabam formando grupos, se associando, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista comercial, para poder ter esse embate, né, econômico com outros países, tá ok? Tudo tranquilo? Então, ó, obrigado aí pela presença de vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau.